Qual é a sua escolha? Boa noite. O Eurostat lançou os últimos dados sobre o desemprego em Portugal. 25 trabalhadores por hora que vão para o desemprego. No tempo de vigência deste governo PSD-CDS, já foram mais 160 mil desempregados a engrossar as fileiras do desemprego em Portugal. Ora, perante estes valores dramáticos que estão a afetar centenas e centenas de milhares de portugueses, estão a afetar praticamente todas as famílias, ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro do país dizer que o desemprego até pode ser uma oportunidade para as pessoas mudarem de vida. Leia-se uma oportunidade para as pessoas empobrecerem, uma oportunidade para as pessoas aprenderem a viver pobres e na miséria. É isto que eu posso deduzir das palavras e das políticas do Sr. Primeiro-Ministro que está a implementar para o país. Ora, entendo que isto é um autêntico insulto aos desempregados, aos jovens desempregados licenciados altamente qualificados que não têm emprego nesta terra e que se veem obrigados a emigrar, porque Portugal não tem trabalho. Isto é um insulto às famílias que têm desempregados nas suas casas. Isto é, de facto, um insulto à dignidade da pessoa humana que eu, nem o Partido Socialista, pode tolerar. Falar até parece que nós, ou eu, é que tenho responsabilidades de governação neste momento. Você teve contra o Sócrates. Faça o Partido Socialista. Faça essa justiça. Você tem aí uma margem de ética que teve contra o Sócrates. Não é, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu já disse isto aqui uma vez. E é importante que os madeirenses, as pessoas lá em casa, não fiquem com a ideia que os senhores repetem reiteradamente nestes programas, de que toda a dívida do país é do governo de Sócrates. O governo de Sócrates cometeu erros. Cometeu. Eu vou dizer... São em 6 anos. São aqui os dados. Já mostrei isto. E se quiserem ir ao tempo do Balsemão, eu vou. Mas vamos ao tempo de Cavaco Silva. Cavaco Silva aumentou a taxa de crescimento da dívida pública em 300, e sai para dos fundos comunitários. Em 300, mas também houve fundos comunitários durante até agora. 347%. No tempo de Guterres, a dívida pública aumentou 51%. Nos tempos da governação da direita do Durão Barroso, Santana Lopes e também Paulo Portas, que estava aqui, a dívida pública, num curto espaço de tempo de governação, aumentou 28%. No tempo de Sócrates, durante 6 anos, aumentou 49%. Está aqui. Agora, isto é só para dizer que a dívida é um acumulado de vários executivos ao longo de muitos anos. Bom, não vale a pena estar aqui só a apontar o dedo para um governo. Entre a dívida pública e a dívida Bom, mas eu não estou agora aqui para falar disto. O que eu queria era dizer que quando falo dos números do desemprego que subiram e que são 24 por hora que vão para o desemprego, que devem-se às políticas de matriz ideológica de direita. Indignem-se. Devem-se às políticas da Troika, cujo acordo vocês é que negociaram. Nós estamos sob o protetorado. Eu explico. Nós estamos a fazer o que a Troika manda e quem assinou o acordo com a Troika foram os senhores. Ou com políticas com preocupações sociais, como as da governação socialista, também em tempos de crise que todos nós atravessamos. Todos nós atravessamos tempos de crise também, na altura. Os números falam por si. Houve, de facto, ao contrário daquilo que se esperava, que era criar mais empregos, houve criação de empregos, sem dúvida nenhuma, muito mais do que está acontecendo neste momento, que está a distribuição de empregos há mais, mas houve um aumento no período de 6 anos de governação, 132 meses, um aumento de 34 mil desempregados com a governação de socialista. Já agora quer falar de socialista, uma governação socialista. Não. Com uma governação de direita, essas preocupações caíram e o disparo que aconteceu... da Troika. Nós estamos a ser governados para a Troika. Está bem, mas os senhores estão a aceitar. Os senhores arranjaram este protetorado. Com a governação da direita,
em apenas 10 meses, são 160 mil novos desempregados. Sabe qual é a diferença? Isto quer dizer que há uma insensibilidade para com estas questões. E aqui é que é a marca da governação. Enquanto que, podemos dizer, não houve uma série de erros na governação socialista, Sim. de Sócrates, houve e eles estão identificados e os senhores já repetiram várias vezes. Agora, o que é facto é que com estas políticas que nos estão a ser impostas, naturalmente por uma orientação política da União Europeia, que nos estão a ser, mas que estão bem ao agrado da governação, aliás, visto pela declaração, não é, visto pela declaração e pelo prazer. Nós não somos masoquistas, não queremos austeridade por austeridade, que está a dar crescimento. a Pedro Passos Coelho implementar estas políticas de austeridade. Porque isto é assim que ele quer governar o país. É assim que ele gosta de governar o país. Não, ele diz que desempregados até é uma grande oportunidade. Há uma diferença. Portanto, veja lá uma grande oportunidade que eles têm para aprenderem a ser pobres. Há para duas aprender a diferenças. mudar de vida. Há duas diferenças. Há duas diferenças. Agora, só para concluir, o Dr. Guilherme Silva, para também confrontá-lo com as suas contradições. Ou com as contradições do seu partido, ou dos partidos que governam o país. Quando estão a criticar que é preciso agora, de facto, as políticas de direita que aí vêm, aqui del Rei, porque elas, da Troika, que nos estão a impor esta austeridade e que já está a ser excessiva, e como começamos a ouvir pela boca do deputado Guilherme Silva e José Manuel Rodrigues, o que é facto é que o Partido Socialista, com este novo secretário-geral, já propôs a prorrogação de uma série de prazos e que são liminarmente rejeitados para podermos levar à mesa das negociações junto da Troika e que são liminarmente rejeitados pelo governo do PSD e do CDS. E muito bem, então o senhor está-se a contradizer. Não estou, não. O senhor está a dizer que devemos negociar a dilatação de prazos para atenuar e para não devia ter sido negociado antes. Sacrifícios para não causar uma austeridade como está a ser aplicada. E agora o senhor está a dizer, eu vou explicar porque não há nada, nenhuma. Tudo continua como antes, porque assim está bem. E digo mais uma coisa. O senhor deputado lembra-se que foi o Dr. Alberto Jardim, que ainda ontem eu vi nos atos da Igreja a dizer que está contra toda esta austeridade. E acho muito bem, a partir de agora... Foi o Dr. Alberto Jardim o primeiro a dizer venha o FMI em força para Portugal. Lembra-se disso? Eu nunca me esqueci disso. Olha, até lhe chamei o embaixador do FMI em Portugal, Alberto Jardim. Foi isso que eu chamei. Falando de ajustamentos e gostaria de ouvir a sua argumentação. Mas vou ouvir o Dr. Jacinto, o Dr. Guilherme. Agora, palavra ao Dr. Jacinto. Isso não é verdade. Bom, a moção de censura que o Partido Socialista anunciou e que veio ainda hoje vai ser discutida naturalmente no plenário da Assembleia da Madeira. E toda a argumentação será lá devidamente produzida pelo Partido Socialista, que é o partido proponente. Agora, o que é importante isto, mas sendo socialista tenho naturalmente conhecimento, aliás, eu tenho o texto da moção de censura aqui na mão. Tenho o símbolo do PS. Vamos ao assunto. Está aqui o texto. O que é facto é que nós estamos perante uma evidência de uma desorientação total por parte deste Governo Regional. Em que o Governo Regional prometeu, mesmo já tomando conhecimento da necessidade do plano de resgate ou do auxílio do Estado, de uma dívida oculta que depois viemos a saber que existia, afinal, ainda mais dívida oculta. Enganou. Perante as promessas que foram feitas, lá está, promessas que foram feitas, olha, estão na minha memória, na sua pode não está, mas estão bem na nossa memória as promessas que Alberto Jardim fez. Que mesmo perante a austeridade que a Madeira estava a enfrentar, que muitas das políticas, ou a maioria de todas as políticas de austeridade que ele está a implementar, e na Madeira, com o plano de resgate, são a triplicar no que diz respeito à carga fiscal, como todos nós sabemos, por causa do plano de ajustamento financeiro com o Governo da República. Ora, o que estamos a verificar é que o Governo Regional não está a honrar os compromissos. Está a defraudar os eleitores que votaram nele para dar continuidade a um conjunto de políticas que não têm nada a ver com todo este sofrimento, com este sufoco, o sofrimento das pessoas, das famílias, com este desemprego, com esta situação da Madeira das pessoas e de pobreza, como está identificado, até a própria Igreja já se queixa claramente de todos esses episódios que acontecem sítio a sítio, casa a casa praticamente, e a questão económica. Também do ponto de vista económico, vemos os empresários aí com a corda ao pescoço, com as dívidas que o próprio Governo Regional tem para com os seus fornecedores, que não honram os seus compromissos, e olhando para este plano de assistência financeira, estamos a verificar que, de facto, nem sequer com isto se a Madeira chegará a bom porto. Por isso, justifica-se claramente que este debate
sobre a moção de censura que o Partido Socialista apresenta se faça na Assembleia para demonstrar que, de facto, este governo está a seguir um caminho errado, um caminho suicidário para a Madeira, que vai levar, de facto, todas as pessoas, a economia, as empresas, para um abismo muito, muito perigoso. Por isso é que o Partido Socialista apresenta esta moção com base naquilo que foi, de facto, prometido, está a defraudar claramente os eleitores que confiaram nele, justifica-se uma moção de censura. Em relação à execução orçamental. Em relação à execução orçamental também, lá está um conjunto de indicadores que demonstra que o Governo não vai, de facto, honrar aquilo que prometeu. A quebra de receita foi da ordem dos 19,4%. São os números da Secretaria das Finanças. Não, mas a Secretaria das Finanças andou a enganar, a ocultar as finanças públicas durante anos e anos aos madeirenses. Ocultou, não ocultou, não. Escondeu aos madeirenses e à Assembleia. E isto é o relatório da execução orçamental, não estou a falar de cor. Isto foi discutido na presença do Sr. Ministro e a Inspeção-Geral de Finanças é suposto saber o que é que se passa na Madeira. E os números são estes. Houve uma quebra de receitas. A Direção-Geral do Orçamento. A Direção-Geral, sim, mas que faz os reportes, segundo o Sr. Ministro das Finanças, confia tanto naquilo que foi a informação que o Governo Regional lhes deu, mas vamos lá ver depois, no fim de tudo isto, se realmente os valores correspondem àquilo. Mas o que é facto é que este relatório que está aqui, que é o relatório da execução orçamental de até abril de 2012, diz que houve uma quebra no período homólogo de receitas de 19, não, é 19,4%. Seja o que for. Ou seja, uma quebra de receita que já aconteceu num período homólogo em que o plano de austeridade ainda praticamente não está a ser implementado. Ou seja, se já houve esta quebra de receita, com as medidas de austeridade que estão a ser aplicadas no país, que também têm efeitos contagiantes na região autónoma da Madeira. Quando vier o plano de resgate, com a tal tripla austeridade em termos fiscais, então o que é que vai ser? O que nós antevemos é que, de facto, isto tem um efeito recessivo em espiral, que vai ainda fazer com que a Madeira tenha cada vez menos receita e não atinja os objetivos a que se propôs no âmbito do plano de assistência económica. Rever o plano do reajustamento. Bom, é evidente que o Governo Regional, o Presidente do Governo Regional, com todas estas declarações incendiárias que teve durante este fim de semana, já começa a demonstrar sinais claros de que não está preparado, nem tem condições para honrar os compromissos que assumiu com o Governo da República no âmbito do plano de assistência financeira. João Manuel Rodrigues, atribui, que significado atribui às palavras do líder do PSD, o Presidente do Governo, ontem, quando disse que os madeirenses em 2015, se a dívida estiver consolidada, tem então o direito de perguntar o que é que faz a República aqui na Madeira? Não fizeram nada. Bom, o Dr. Baixão Jardim é presidente do Executivo na região e, pelos anos de experiência que tem, sabe que a Madeira, neste momento, está numa situação muito delicada, muito dependente do Estado, muito dependente da confiança do Governo da República. Com este tipo de declarações está a minar, unidade aqui. Está a minar, então sejam muito mais solidários aliás, cumpram aquilo que estão obrigados para com a Assembleia Legislativa Regional da Madeira, que é se deixar fiscalizar. Nesta Presidente do Governo Regional, Presidente do Governo Regional, o meu Guilherme Silva não quer ouvir. Presidente do Governo Regional, neste momento, está, de facto, a verificar que não tem condições para honrar os compromissos que assumiu no âmbito do plano. Está a verificar o desastre da sua própria governação e o desaire que existe na governação atualmente. Vocês fazem esse juízo logo no primeiro trimestre. Basta ver o resultado, já falamos de números. O Estado não cumpriu com a sua parte. Já falamos de números. E o que o Presidente do Governo Regional, neste momento, para além das dificuldades que tem neste momento internamente, mas isso é uma questão que o PSD deve resolver internamente, está, de facto, a lançar estas declarações incendiárias para cerrar filheiras, de maneira a poder justificar
com o seu partido, naturalmente, e com os seus dirigentes, justificar uma série de incumprimentos que vão acontecer no futuro. Da sua Agora, área eu política acho que é do PS lamentável. veio a leitura de um discurso separatista. Não, vê nisso... É um discurso que mina a confiança entre o Estado e as regiões e que põe em causa a credibilidade da afirmação do processo autonómico, porque, como disse o Dr. Guilherme Silva, a autonomia que foi apoderada pelo Dr. Alberto Jardim ou por este governo é uma aspiração. Foi desenvolvida. É uma aspiração, não foi capturada. Não. Foi capturada pelo governo dos governos do PSD. É uma aspiração ancestral dos povos, do povo madeirense. Todos nós sabemos disso e a história assim demonstra. E a autonomia, em vez de ter servido como processo para dar um desenvolvimento sustentado, uma criação de riqueza geradora e reprodutiva na região, foi precisamente o contrário. Trouxe-nos a esta falência e nós devolvemos a autonomia aos leitura para